Amém. Vamos à palavra. Você pode dar um sorriso para o irmão do seu lado e dizer: chegou a hora da palavra. Abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 21. Quem achou, diga vixe. Apocalipse 21. Apocalipse, capítulo 21. Esse texto, ele parece que a Juliane estava sabendo o que é que eu ia pregar hoje. Quando ela ministrou sobre essa última canção, sobre os anjos, sobre a realidade do céu, sobre aquilo que João viu, sobre a adoração dos anjos, sobre a realidade que nos espera. Tem tudo a ver com a Santa Ceia, tem tudo a ver com esse texto bíblico. Então eu peço a você que leia esse texto assim de maneira bem calorosa, bem atenciosa, bem especial. Assim diz a palavra de Deus: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Ora, você poderia já estar dando glória a Deus aí. O primeiro céu e a primeira terra passaram. Passaram. E o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Isso, glória a Deus. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não? E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, João, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. O princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, eu lhe serei Deus e ele será o meu filho. Aí você pode agora ir até o versículo 22, do mesmo capítulo 21. Diz assim, falando ainda sobre a Nova Jerusalém. Nela, ou seja, na Nova Jerusalém, não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E o Cordeiro de Deus, celebrado na Santa Ceia. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro de Deus é a sua lâmpada. Oh, glória a Deus! Oh, glória! Já dá para cear, não já? Só de ler o texto já dá para cear. Amém? Então, cadê o... Tô brincando. Então, meus irmãos, esse texto, ele fala sobre um prenúncio do céu. Um prenúncio daquilo que nos aguarda. A Santa Ceia é, sobre todas as coisas, uma expectativa de uma libertação que nós já estamos vivendo. A Santa Ceia, ela é meio, assim, difícil de entender nesse aspecto, porque ela é como se fosse uma memória de alguma coisa que ainda nós não vivemos fisicamente. Mas como assim? Eu só posso me lembrar daquilo que eu já vivi, sim ou não? Mas não. A Santa Ceia é uma memória daquilo que nós vamos viver no futuro. Aí você pode perguntar: por quê, Timóteo? Como assim, né? Como assim? Como assim, Jardel? Como assim eu vou me lembrar e me alegrar na memória de alguma coisa que ainda vai acontecer? Sabe por que eu te explico? Porque você não nasceu no dia do seu nascimento. Porque você não nasceu no dia que está lá escrito na sua certidão de nascimento. Você nasceu no coração de Deus, ao lado de Deus. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Há uma porção de intimidade de Deus dentro do coração de cada homem. Dentro do coração de cada criatura da terra, há uma necessidade de Deus. Uma saudade de Deus, uma vontade de voltar para Deus. Muitos se perdem pelo caminho. Mas dentro de nós, dentro do ser humano, há um espaço que só pode ser preenchido pela palavra de Deus e pela presença de Deus.
Então a Santa Ceia é essa memória. A Santa Ceia, ela começou, sabe quando? Quem sabe dizer? Quando começou a Santa Ceia? Na Páscoa. Está certo, Samuel? Quem está com Samuel? Sim ou não? Tá, foi na Páscoa que começou a Santa Ceia? Hã? Não, ninguém está com Samuel. Quando foi, então? Hã? Libertação do Egito? Na Páscoa, a libertação do Egito. Não é isso, Samuel? Não. É quase. É um pouquinho antes. A Santa Ceia, ela é dada a primeira vez por Melquisedeque a Abraão, o rei de Salém. O rei de Salém, Abraão acabou de salvar Ló das guerras dos 4 reis contra os 3 reis, e aí ele está voltando com seus despojos, com o seu exército, seus amigos, pessoas que, sem ter Deus de Israel como referência, por amor a Abraão, foram lá libertar aquele povo, e de repente ele se encontra com Melquisedeque, e ali se dá 2 grandes alianças bíblicas, que são alianças do Antigo Testamento, alianças do Novo Testamento, e alianças que representam a adoração ao Senhor. Melquisedeque deu a Abraão o pão e o vinho como elemento da Santa Ceia, como elemento de uma libertação, e Abraão deu a Melquisedeque o primeiro dízimo da história da Bíblia. Ali estão referenciadas 2 grandes alianças, uma confiança financeira em Deus no dízimo e uma adoração de sangue e de corpo a Deus por meio da Santa Ceia de Melquisedeque. Mas isso aí é um tema para um acampamento, para a gente destrinchar, não é o tema de hoje. O que eu quero dizer para vocês é que desde então, desde depois, como o pequeno Samuel falou muito bem, lá no Egito, na saída do Egito, houve a Santa Ceia na Páscoa, e Jesus, e essa referência do pão e do vinho foi servida em Israel durante o Velho Testamento, até que Jesus, continuando não era só mais um ato simbólico, não era só mais um ritual, mas agora, em Cristo, era o pão do Cordeiro de Deus, o corpo de Cristo ali revelado. Tanto que Deus prepara no calendário da morte de Cristo justamente para o período da Páscoa, para dizer assim, ora, em Moisés, humano, falho, vocês foram livres do Egito. Imagina o que é que o Filho de Deus não pode fazer com vocês. Se Moisés, que é humano, carnal, que matou um homem, que pecou, que errou, conseguiu libertar toda Israel do Egito, imagina agora o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é que ele não pode fazer? Vocês entenderam isso? E aí Jesus serviu a última ceia e disse aos discípulos, olha, vocês vão fazer esse ato simbólico até o próximo ano. Amém? A igreja de Jesus vai fazer a Santa Ceia até daqui a 10 anos. Amém? Não. Até que ele venha. Em memória de mim. Em memória de Cristo, até que ele venha. Até que Jesus venha, nós temos que reverenciar o corpo de Cristo, o sangue de Jesus, a vitória de Jesus na cruz, ter saudade, necessidade do céu. A ceia é um momento de nós alimentarmos essa expectativa, essa saudade santa do céu e da nova Jerusalém. Nas 2 últimas pregações, o pastor Wesley, ele nos deu 2 grandes direções complementares. Na pregação da última quarta-feira, o pastor Wesley falou sobre... Quem lembra? A noiva adornada. O adorno do coração. Falou sobre a igreja adornada, não na sua aparência. O pastor Wesley trouxe aqui uma referência dos celulares multicâmeras. Celulares com 3, 4, 5, 6 câmeras. E aí ele falou como para a nossa sociedade, para a nossa geração, é importante estar bem na foto. Como é importante que você tenha uma foto que te pegue em primeiro plano, uma foto que embaixo em segundo plano, uma câmera que tire teus defeitos, uma câmera que enquadre o teu rosto, uma câmera que te faça sair muito bonito. A nossa sociedade tem valorizado muito isso. Os celulares de última geração. Hoje eu peguei no celular de R$4.000. Não é meu, não jamais daria... R$4.000 um celular com muitas câmeras. Eu olhei assim, aí eu contei 5 câmeras no celular. Ou seja, aí eu me lembrei do pastor Wesley pregando sobre a necessidade dessa geração de parecer bem, a necessidade de sair bem na foto. E ele pregou sobre a necessidade da igreja de ser adornada por dentro na sua essência.
E a ceia aponta para uma noiva que vai se tornando a imagem e a semelhança de Cristo, até que ele venha, comendo do pão, bebendo do suco de uva, bebendo do sangue de Jesus, até que Jesus venha, se tornando mais parecido com ele, para que o teu casamento seja mais parecido com o plano de Deus, para que a tua vida seja mais parecida com o plano de Deus, para que os teus negócios sejam mais parecidos com o plano de Deus, para que você retorne a ser a imagem e a semelhança do Deus Criador de todas as coisas. É para isso que aponta a Santa Ceia. E aí no domingo, o pastor Wes trouxe uma palavra sobre hip. Oh. O pastor Wes trouxe uma palavra sobre o alinhamento da remada. O pastor Wesley trouxe uma experiência que ele teve numa canoa havaiana em que as pessoas tinham que remar na mesma direção e no começo a coisa não aconteceu e a canoa quase virou, até que alguém começou a gritar uma voz de comando que dizia hip, e aí a canoa começou a caminhar para frente. E ele trouxe uma dimensão espiritual dizendo que a igreja do Senhor que se levanta nos últimos dias precisa estar sob a orientação do Espírito Santo. Precisa estar sob a direção do Espírito Santo. Precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Precisa ouvir a voz de Deus. A voz de Deus que diz, haja luz. A voz de Deus que diz, haja paz. A voz de Deus que diz, haja cura. Sejam feitas todas as coisas. A voz de Deus que diz aqui nesse texto lido, Apocalipse 21. E eis que eu faço novas todas as coisas. A voz de Deus que diz, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. E tudo passou, a morte passou, o pecado passou, a dor passou, o luto passou, porque eu, diz o Senhor, faço novas todas as coisas. Você entende isso? E aí, baseado nisso tudo que foi dito pelo pastor Wesley, nós entendemos que nós, como igreja, precisamos dar uma resposta nessa ceia. Um Deus que nos adorna, nos embeleza, não só para que a câmera nos pegue bem, né? É legal sair bonito, sim. Tem uns que... Enfim, é legal que... Mas um Deus que nos adorna interiormente. Um Deus que nos torna melhores. Que nos cura, que nos salva, que nos liberta. Um Deus que também, no domingo, nos orienta, nos dirige, nos dá a direção. É preciso que nós, como igreja, estejamos prontos a dar uma resposta. E que resposta é essa? Que resposta nós podemos dar a essa tão linda pregação? Que resposta nós podemos dar a esse Deus tão maravilhoso? A resposta está aqui. Aquele que tem sede, diga, vem. Aquele que tem fome, diga, vem. Ora vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata era um cumprimento da igreja primitiva. A igreja primitiva, quando se encontrava, além de dar a paz do Senhor, ela dizia assim, Maranata. E o irmão que ouvia o Maranata respondia, Maranatá. Maranata significa, Jesus vem, Maranatá, ora vem, Senhor Jesus. Os irmãos eles tinham tanta alegria na expectativa da volta de Jesus, que quando se encontrava lá no mercantil, no meio da fila do pão, diziam, Maranata, o outro Maranatá. No meio do cotidiano, dos negócios, dizia, o Senhor Jesus vem, ora vem, Senhor Jesus. Uma igreja que se cumprimentava sempre na expectativa do cumprimento das promessas de Cristo. Em meio às dores dizia, ora vem, Senhor Jesus. Em meio às alegrias dizia, ora vem, Senhor Jesus. Uma igreja que vivia sob a expectativa real e verdadeira do retorno de Jesus Cristo. Aí eu te pergunto, como está o nosso coração em relação à Santa Ceia? Como está o nosso coração na expectativa em relação às expectativas do cumprimento das promessas de Deus? Será que nós estamos com o coração desejosos, com os corações desejosos da volta de Cristo? Será que isso é nisso que você tem pensado? Será que é isso que tem alegrado o teu coração? Será que a Santa Ceia te lembra o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Ora, a presença de Deus, gente, ela não pode ser para nós mais uma opção. Enquanto ela for mais uma opção, ela não é tudo para nós. Sabe o que é mais uma opção? É assim, eu estou aqui vivendo minha vida e a palavra de Deus é uma opção. Quando eu estou triste, eu leio o salmo tal. Quando eu estou aflito, eu leio o salmo tal.
Quando eu estou alegre, eu leio o salmo tal. E aquilo parece que é uma gaveta que eu abro e tiro dali uma palavra. Parece que é um compartimento da minha vida, que às vezes uma vez por dia, ou quem sabe de 2 em 2 dias, ou quem sabe quarta e domingo, ou quem sabe só domingo, eu vou lá e me confronto com aquela gaveta, abro aquela gaveta da minha existência. Não é essa a noiva adornada que o pastor Wesley pregou. A noiva adornada por Jesus é uma noiva que tem na palavra de Deus não só como mais uma opção, mas tem na palavra de Deus, na conta da necessidade. Da necessidade. Quando você está com muita fome, um prato de comida ele não é mais uma opção. Eu tenho aqui uma televisão, um prato de comida e um dinheiro. Se você está com fome, você não vai nem olhar para nada, você vai comer. Então, quando João escrevendo o Apocalipse diz, aquele que tem fome, diga vem. Está dizendo o quê? Aquele que quer de verdade, aquele que tem necessidade de Deus, aquele que está querendo muito Deus, aquele que está no nível da necessidade, diga vem. Não é para aquele que está de barriga cheia, aquele que está fastioso, aquele que recebe a palavra assim, deixa eu ver o que é que Timóteo vai dizer hoje. Eu estou aqui mesmo, vamos ver o que é que ele diz. Aí no final, quem sabe, o teu coração recebe um pouquinho do que foi pregado. Não, a palavra de Deus ela é como uma água viva em terra seca, que é absorvida completamente. Dizendo, Senhor, eu preciso da tua voz, eu preciso do teu amor, eu preciso da tua palavra. Jesus, ele falando sobre isso, ele contou uma história para os judeus. Ele disse, olha, na igreja chegaram 2 homens. Um era o fariseu. E o fariseu chegou na presença da igreja e disse, olhei, Senhor, como eu sou bom. A oração dele, né? Olha, Senhor, como eu sou bom. Olha, Senhor, como eu tenho seguido a tua lei. Olha, Senhor, como eu tenho cumprido direitinho o mandamento. Olha ali aquele publicano, pecador. Eu sou melhor do que ele. Aí Jesus diz, por outro lado chegou um publicano que diz, Senhor, eu sou pobre, humilde e pecador. Tem misericórdia de mim, Senhor. Aí Jesus, olhando para os discípulos e para os judeus, perguntou, qual oração Deus ouviu? Quem foi que tocou o coração de Deus? Aquele que se colocou na posição de humildade. A Santa Ceia é para quem tem humildade para dizer, eu não vim cear para cumprir um protocolo, eu vim cear porque eu necessito de Jesus, eu necessito dessa memória, eu necessito da palavra de Deus, eu necessito como o sedento do copo d'água, como o faminto do prato de comida, eu tenho sede de Deus, eu tenho fome de Deus. Nós precisamos chegar nesse nível, sair do nível do tanto faz. Tanto faz, não. Mas chegar no nível do eu preciso, do eu quero, eu vou buscar, eu preciso de mais de Deus. E aí João, ele vê muitas coisas. Você viu aí o que é que João viu? Se você for ler todo o capítulo 21 de Apocalipse, a gente fica assim impressionado com o que João viu. João viu os céus abertos, João viu a cidade descendo do céu, João viu ruas de ouro, rios de cristal, João viu a metragem da cidade. João viu o nome das 12 tribos. João viu portas. João viu as pessoas. João viu tipos de pedras preciosas que compunham o alicerce da cidade. João viu muitas coisas. E ele ficou impressionado. Eu fico imaginando, meu amigo Celino, como foi que João fez para transformar em palavras aquilo que ele sentiu. Quem aqui já sentiu a presença do Senhor intensamente? Intensamente. E aí depois você tenta expressar em palavras o que você sentiu. Dá? Muitas vezes, termina o culto, eu não vou citar nomes, vou olhar até para o teto. Aí quando eu estou ali, depois dos gols do Fantástico, lá para meia-noite, aí chega áudio no meu celular. E, pastor, não sei o que está acontecendo comigo, não. Eu estou me tremendo até agora. Outra pessoa diz, pastor, eu não sei o que está acontecendo, eu ouvi uma voz. Eu senti algo no meu coração. Eu ouvi uma voz dentro do meu peito. Tentando aí, eu querendo entender o que aconteceu. Eu digo, mas o que foi que você ouviu? O que é que você está sentindo? E a pessoa tenta, mas não consegue explicar. E eu fico imaginando João tendo visto uma loucura espiritual tão grande, uma cidade com anjos, com seres viventes, com pedras preciosas, com rios de ouro, com ruas de cristal, e tentando colocar em palavras para deixar escrito aquilo que ele viu, e ainda ouve uma voz dizendo, escreve, João.
Escreve, porque essa palavra é fiel e verdadeira. Eu fico imaginando a mente de João. Mas sabe o que é que mais me impressiona, além disso? É porque, além do que João não viu, ele diz assim, eu não vi duas coisas. E é sobre esse aspecto que eu quero trazer à ceia dessa noite. O que João não viu? O que foi que João não viu no céu? O que é que não vai ter no céu? Você já parou para pensar nisso? Ora, Timóteo, eu sei que não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter pranto. Mas no meio da descrição do capítulo 21 de Apocalipse, João para e diz assim, olha, eu vi. Mas o que eu quero dizer com isso? É que a importância do templo físico deixa de existir no momento em que João chega no céu, olha para o céu e diz, ei, cadê o templo? Eu imagino a expectativa do discípulo, do sacerdote, do pastor da igreja, dizendo assim, olha, quando eu chegar lá no céu, eu vou entrar, vai ter um púlpito muito lindo, eu vou pregar a palavra de Deus. E aí quando ele vai ver o céu, ele vê a rua, ele vê a cidade, ele vê o ouro, ele vê a prata e, ei, peraí, cadê o templo? Cadê o templo? Você imagina isso, a cabeça do pastor? Eu imagino o templo que Deus está preparando para nós, o templo. Ele deve ter imaginado os elementos da adoração, o candelabro, deve ter imaginado toda a ornamentação, os levitas, os anjos tocando. É quando ele chega lá, ei, cadê o templo? Onde é que eu vou pregar? E aí ele ouve uma voz que diz, aqui não há templo, porque o seu santuário é o Senhor. Sabe que mensagem isso traz para a Santa Ceia de hoje? Que a igreja adornada pregada pelo pastor Wesley na quarta-feira passada é uma igreja que não tem duas vidas, é uma igreja que tem uma só vida, a vida na presença do Senhor. A igreja que não tem uma vida na igreja, uma vida fora da igreja. Na igreja eu não falo palavrão, eu ajo assim, eu respeito minha esposa, na igreja eu sou correto, mas fora da igreja eu faço tudo de errado. No trânsito eu sou um, na igreja eu sou outro, no trabalho eu sou outro, em casa eu sou outro. Essa não é a noiva adornada de Jesus Cristo. A ceia de Jesus te convida a morar numa cidade sem templo, porque o templo já está em todo lugar. A cidade toda já é o templo. Deus está em todos os lugares. E Ele é o nosso santuário. Sabe por que João não viu o templo? Porque tudo já era o templo. Porque a cidade era um templo gigante. Era um grande templo, onde tudo acontecia em adoração ao Senhor. Porque dele... por ele. Vamos voltar. Profundidade da riqueza e da sabedoria de Deus. Quão inescrutáveis são os teus caminhos? E quão insondáveis são os teus juízos? Ora, quem, pois, emprestou ao Senhor para que possa agora recebê-lo? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, desde agora e para sempre. Romanos 11:30. A nossa vida, o Senhor chama a nossa vida para uma vida de adoração contínua. Quando João vai lá para o céu e diz, ei, não tem tempo, ele está dizendo assim, o Senhor te convida na Santa Ceia de hoje a fazer da tua vida um grande templo. A fazer da tua vida um lugar de adoração. A adorar todo dia, a viver na presença de Deus, quer esteja alguém olhando, quer não esteja ninguém olhando, a ter uma postura espiritual, quer você esteja aqui ouvindo a pregação, quer você esteja dentro do seu carro, dirigindo o seu carro, quer você esteja só você e a sua esposa numa discussão, que você tenha uma postura de alguém que foi conquistado por Deus, de uma noiva adornada pelo Senhor que vai morar no céu. Isso parece uma utopia. Isso parece uma pregação de algo que nós vamos viver só lá no céu. Mas eu quero te dizer uma coisa. A igreja adornada por Jesus é uma igreja que vai crescendo a cada dia até se tornar a estatura perfeita de Cristo Jesus. Porque o justo, ele é como a aurora que vai clareando, até que se torne dia perfeito. Então, se o céu tem tudo isso que nós lemos, um lugar de total paz e felicidade, a noiva de Jesus é uma noiva que vive sob reflexo desse céu. Hoje,
É uma noiva sobre a qual Deus deu autoridade para trazer do céu os elementos que já estão lá nos aguardando. É uma noiva que tem autoridade para trazer do céu a paz, a justiça, curas, transformações, fidelidades, porque ele disse: eis que eu digo que eu faço novas todas as coisas. É possível sim viver uma vida de templo aqui nos dias de hoje, porque Jesus disse: eis que eu faço novas todas as coisas. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Você entendeu agora por que no céu não vai ter templo? Porque a cidade Nova Jerusalém é um grande templo. Quem está disposto a fazer da sua casa um templo de adoração ao Senhor? Quem está disposto a fazer do seu carro um templo de adoração ao Senhor? Sabe quem é o templo do Espírito Santo? É aqui? É um templo bonito de uma igreja aí fora? Somos nós. Nós somos o templo de morada e habitação do Espírito Santo. Nós precisamos ter uma só postura, uma só palavra. E viver sobre o reflexo da glória de Deus. Aquela palavra que a Alana trouxe numa quarta-feira agora recente, que fala sobre a igreja que liga na terra e é ligado no céu. Uma igreja que prevalece, uma igreja que foi construída sobre pedras, sobre pedrinhas. É essa igreja que vive sobre o reflexo do céu. Ah, lá no céu não vai ter sofrimento, não vai ter dor. No céu é um tempo de presença de Deus contínua. Amém. O céu vai ser excelente, mas eu quero te dizer, a palavra de Deus nos diz que tem céu para hoje. A palavra de Deus nos diz que tem céu para o teu casamento hoje. Tem céu para a tua vida hoje. Tem céu para a tua saúde hoje. Tem céu para a tua família hoje. Vamos cear na expectativa da revelação do céu hoje. Porque a noiva está indo. Jesus não só vai voltar, ele já está voltando. A cada dia que passa se aproxima mais a revelação plena da glória de Deus. Jesus está voltando. A volta de Jesus não é uma foto estática, é um filme que já está acontecendo. O filme já começou. Já foi dado play. Quem são os atores desse filme? Somos nós. Que postura nós estamos tendo diante do Senhor? Que postura nós estamos tendo como igreja diante da Santa Ceia? Será que nós temos realmente essa expectativa da revelação de Deus? Vamos para frente. Quando eu falo sobre não ter duas vidas, não ter duas aplicações, dois comportamentos, duas atitudes, duas palavras. Tem um texto que Paulo fala em Colossenses 3, que ele diz assim: agora, pois, em Cristo, despojai-vos da vossa ira, do vosso rancor, da vossa mágoa, da vossa maledicência. O que significa despojar? Sabe o que significa? Significa desapossar. Significa perder a posse. Quando você chega para Jesus, você é cheio de coisa. Por isso que eu brinco que você é todo coisado. Não é? Você é cheio de raiva, cheio de rancor, cheio de coisa. E aí você tem posse dessas coisas. É meu, ninguém toca nisso aqui. Ó, pode fazer qualquer coisa comigo, mas não toque no meu calo, não. Não é assim? Não toque no meu calo, não. O que é o meu calo? O que é o seu calo? É uma ferida que você... Olha a minha feridinha, como é linda. É minha ferida, né? É desse jeito, a gente é cheio de memórias terríveis, é cheio de sentimentos, é cheio de reações, de características que não vêm de Deus. Aí Paulo olha para essa igreja de Colossenses, olha para a igreja Nova Vida hoje e diz: portanto, em Cristo, despojai-vos das velhas coisas. Ou seja, se desaposse, isso não é teu. Você tem mais de Deus para receber. Não tenha para você mágoas, não tenha para você iras. O que é ruim a gente joga fora. O que é ruim a gente não guarda. Amém? O que mais que João não viu lá no céu? Você sabe? Está escrito aqui. Não tinha sol. Ou firmamentos, né? O céu, o sol e a lua. Não tinha sol. Você imagina João vendo o céu, aí ele fica procurando. Cadê o sol? Cadê o sol? Está tão claro. De onde é que está vindo essa luz? Sabe por que João não viu o sol? Está escrito aqui no próprio texto. A cidade não precisa do sol, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro de Deus é a sua lâmpada.
Sabe o que é que isso significa, meus irmãos? Essa palavra ela é explicada no último profeta menor, no livro de Malaquias, capítulo 4, quando Malaquias está vivendo uma situação terrível de frieza espiritual. Você já teve uma vontade de dar um grito assim? Aviva! Já teve uma vontade de dar um grito assim? Não? A irmã Nalinda? Já? Teve um momento, irmã Nalinda, que a senhora olhou para a igreja. Não estou falando da igreja de uma forma geral, estou falando da nossa igreja. Não é muito fácil pregar para uma igreja de uma forma geral, né? Não, falar da Nova Vida aqui, falar da nossa realidade. Já teve vontade de dar um grito assim? Aviva, irmão! Já. Quase todo culto eu tenho vontade de dar um grito assim. Aqui entre nós, 10 e mais o pessoal do YouTube. Aviva, Nova Vida! Malaquias, ele vivia nesse tempo em que ele tinha essa vontade de gritar: aviva, igreja! Aviva, Israel! Se lembre que Deus abriu o mar vermelho, se lembre das vitórias de Davi, se lembre do Deus criador de todas as coisas. Aviva a tua memória, Israel! Malaquias vivia num tempo de destruição espiritual, em que o povo caminhava entre dois caminhos, ou seja, uma hora caminhava para um lado, outra hora caminhava para o outro, tipo aquela canoa que o pastor Wesley falou, tinha horas que remava para um lado, outro remava para o outro, um estava remando muito, outro estava remando nada, um era para um lado e a coisa desequilibrada. E aí Malaquias ouviu a voz de Deus, que disse assim: olha, não se aperreie, Malaquias, porque virá sobre Israel o sol da justiça. Sabe que sol é esse? É o sol que ilumina a Nova Jerusalém. O sol da justiça trazendo salvação, cura e libertação. Está lá escrito. E esse sol trará salvação sobre Israel. Esse sol trará cura sobre Israel. Esse sol trará liberdade, libertação sobre Israel. Sabe por que Israel, na Nova Jerusalém, não tem sol? Porque o Senhor é o nosso sol, é o sol da justiça, que ilumina de dia, ilumina de noite, trazendo salvação, trazendo cura e trazendo libertação. Nós precisamos abrir as portas das nossas casas para que o sol entre. Você viu o que aconteceu nesse inverno desse ano, que foi de gente com alergia, não foi? Tanto mofo. Porque aí ninguém podia mais abrir as portas, porque era chuva demais, e casa com goteira, e de repente parede mofada. Por quê? Porque não entrava o sol. Como estão as paredes da tua vida? Será que estão encardidas de mofo? Como está o cheiro do teu quarto espiritual? Será que dá vontade de espirrar? Ou será que é um cheiro cheiroso? Você já abriu as janelas do seu quarto para o sol entrar? As janelas da sua alma para dizer: ei, sol da justiça, me banha com a tua luz, porque eu preciso de ti. Esse é o sol que ilumina Israel. É o sol que chega no momento de escuridão que Malaquias viveu. Mas Malaquias clamou por esse sol. E o Senhor disse a ele: Malaquias, virá o sol na figura do meu filho, Jesus Cristo, que vai iluminar a terra, trazendo luz aonde há trevas, trazendo alegria aonde há tristeza, trazendo salvação aonde há perdição, trazendo libertação aonde há prisão. Esse é o sol que ilumina a Nova Jerusalém. A Santa Ceia de hoje é um convite para que você seja banhado pela luz do sol da justiça. Sabe por quê? Porque quando você é iluminado por esse sol, você também se torna luz. Um luzeiro. Paulo, ele compara a igreja como luzeiros de Cristo. Como candeeiros de Cristo. Jesus diz: quando você acende uma luz, você não deve colocá-la debaixo da mesa. Alguém aqui já colocou uma vela debaixo da mesa quando faltou energia? Não, você coloca em cima da mesa, para que ela possa trazer luz. O Senhor te fez luz. E o Senhor te deu uma fonte de luz espiritual e maravilhosa, para que você possa ter essa energia espiritual. E a Santa Ceia é um momento em que nós recarregamos as nossas baterias espirituais. Aonde você tem carregado suas baterias espirituais? Sabia que tem muita fake news por aí? Muita fonte fake? É fake news, tá ok? Sabia que tem? Pessoas tentando carregar as fontes da sua alma em fontes falsas, em falsas alegrias, em bebidas, na mesa dos bares, nas paixões, nos braços de mulheres que não são a sua. Tentando carregar a bateria da sua vida em alegrias que são passageiras, e eu digo mais, que vão gerar um curto-circuito no teu coração e no coração de quem está lá fora. Mas a palavra de Deus nos diz, a Santa Ceia nos chama a carregar a nossa fonte no sol da justiça, a fonte inesgotável de energia que vem do céu para nós.
O resto é meia luz, o resto é fraude, é falso. Tudo aquilo que você tenta colocar a sua alma, seja no dinheiro, seja num apartamento, seja numa casa, seja num sonho a ser realizado, por mais bonito que pareça, vai acabar, vai te destruir e não vai ser suficiente. A única fonte da tua alegria, da alegria da noiva de Jesus, é o sol da justiça, que vem trazendo salvação, cura e libertação. Aí Malaquias ele usa uma figura para explicar esse sol. Ele diz assim, olha, o sol da justiça trará libertação. E Israel será como bezerros soltos no campo. Sabe o que fala essa figura? Fala de animais presos. Quem aqui já se sentiu preso pelo pecado? Preso. Ninguém. Podemos ir para o céu. Agora. Ninguém já se sentiu preso pelo pecado. Ontem estava conversando com o pastor Wesley e ele usou essa expressão. Há pessoas que têm um vínculo com o pecado, que já eram para estar correndo, voando, mas quando vão voando, uma corrente puxa o pecado. Ainda estão se arrastando. Pessoas que já se esperava que elas estivessem no outro nível de adoração, de influência sobre pessoas. Mas quando elas estão crescendo, o pecado puxa. Aí elas continuam se arrastando. Pessoas que vivem sob prisões. Mas vem o sol da justiça, que fará os bezerros antes presos, agora correndo por pastos verdejantes. Entendeu, Lano? O Lano entendeu o que eu falei. Porque ele deu um glória a Deus de verdade. Aquelas prisões que antes acorrentavam teu coração serão curadas na santa ceia do sol da justiça. Amém? Porque o sol da justiça brilhará, trazendo salvação, cura e libertação. Quando você entende isso, quando eu entendo isso, nós somos livres. Livres para correr, livres para voar na presença do Senhor. Livres para realizar atitudes espirituais. A Santa Ceia convida a noiva de Jesus a se banhar no sol da justiça, a fazer da sua vida um grande templo, a não ter mais diferença entre estar aqui ou não estar aqui, a não ter mais diferença estar bem espiritualmente ou estar mal espiritualmente, porque é impossível se estar mal espiritualmente quando você está 24 horas na presença do Papai, porque Ele está aqui. Ele está aqui para nos curar, para nos salvar, para trazer uma nova realidade espiritual, para dizer, meu filho, lá no céu, o lugar que eu preparei para vocês, vocês não vão esperar o sol nascer às 5, 6 da manhã, porque o sol brilhará todo o tempo, porque eu sou o sol que mantém vocês vivos, eu sou o sol que traz cura sobre a igreja do Senhor, eu sou o sol que mantém a minha igreja avivada nos últimos tempos, eu sou o sol, assim diz o Senhor, que vai curar a tua família, a tua casa, trazendo salvação, libertação e cura sobre os enfermos. Eu sou o sol da igreja, assim diz o Senhor. A igreja não precisa se conectar em fumaças, em luzes, em templos bonitos, porque o Senhor é o sol da justiça. A igreja não precisa de grandes subterfúgios, de pastores que falam muito bem, de grandes indumentárias, porque o sol da igreja é o Senhor Jesus. É dele onde vem a nossa força, é dele onde vem a nossa energia. Nós não dependemos de ciências e filosofias. Nós podemos estudar, podemos sim estudar, mas nunca colocar nele a fonte da nossa energia, porque o nosso sol é o Senhor. Ah, se não fosse o Senhor, quantos intelectuais estão depressivos, suicidas, porque a ciência é linda e realmente é, mas ela não passa de linda. O Senhor é perfeito, o Senhor da luz, o Senhor da energia, Ele te faz refletir a sua própria luz. O Senhor te faz refletir a luz dele. E agora nós vamos sair da ceia de hoje como luzeiros de Cristo, dizendo assim: Maranata, ora vem Senhor Jesus.
Maranata, a minha casa é um templo do Senhor. Maranata, o meu carro é um templo do Senhor. Maranata, o meu celular é um templo do Senhor. Maranata, a minha vida é um templo do Senhor. Maranata, a minha fonte de energia está no Senhor. Maranata, eu me conecto com Cristo para recarregar as baterias da minha alma. Aonde, Celino? A mulher samaritana, ela entrou numa crise geográfica. Ela disse: Senhor, eu já entendi que eu não sou pecadora mesmo, eu já entendi que o Senhor é Deus, agora eu te pergunto coisa. Onde é mesmo o lugar certo? É em Samaria, em Jerusalém? Jesus olhou para ela e disse: eis que eu te digo hoje, que a adoração que agrada a Deus não se dará nem em Samaria e nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quem está disposto a essa adoração, fique de pé nessa noite em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.